Atos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Amém? Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica, e tinha iludido o povo de Deus em Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é grande poder de Deus. Entendiam-no e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Nós encerramos o livro de Atos agora na nossa leitura diária. E, nossa, eu amo ler o livro de Atos. Cada vez que eu leio, me faz me arrepender mais ainda dos meus pecados, de algumas práticas ou de práticas que eu deixei de fazer, durante aquela semana, aquele mês. E meditando, no livro de Atos, nós temos que entender todo o contexto. Quem era Filipe, primeiramente, que estava pregando esse evangelho? Filipe era um dos diáconos, da casa do Senhor, e a igreja que nesse contexto tinha acabado de passar por uma situação difícil. Entre os 7 diáconos que foram escolhidos, Estevão era um deles que pregava o evangelho e tinha acabado de morrer no capítulo 7, No capítulo 7, aqui no finalzinho do capítulo 7, nós vemos a morte de Estevão. Tinha acabado de morrer e a palavra diz que a igreja começou a ser perseguida mais ainda. Mais ainda começou a igreja a ser perseguida. E Paulo, a palavra diz que Paulo assolava a igreja, Saulo até então, Saulo assolava a igreja, perseguindo, e a igreja começou a passar por grandes dificuldades. Então a igreja começou a se espalhar, mais ainda, na face da terra. E ela se espalhando, os apóstolos, os discípulos, começaram a propagar esse evangelho. Lembre-se que a igreja foi perseguida, estavam matando os cristãos. E o que eles fazem? Começam a se esconder dentro das suas casas, com medo da morte. Eles começam a anunciar mais ainda o evangelho de Cristo. Então Filipe vai até essa cidade e começa a pregar o evangelho. E ali ele encontra um mágico. E esse mágico também até certo momento recebe a palavra e se converte a Cristo. Mas com o texto, a caminhada cristã, nós aprendemos com a palavra do Senhor que não adianta você apenas ser batizado nas águas, você precisa do Espírito Santo. Não dá para você viver uma caminhada cristã sem o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a evidência de que somos verdadeiramente convertidos. O Espírito Santo que o Senhor nos deu é evidência de que se somos verdadeiramente servos dele. E é necessário, primeiramente, nós entendermos que a caminhada cristã, que o Espírito Santo só chega em nós se primeiro recebermos o Evangelho de Cristo. E aí, às vezes, eu fico pensando, há muitos anos o Evangelho tem sido pregado em vários lugares. E pessoas dizem que são convertidas a Cristo, mas não se nota nenhuma mudança nisso. Dia após dia é ensinado a palavra do Senhor, Como, por exemplo, o pastor mencionou aqui, sobre muitos ensinamentos, e entra num ouvido e sai no outro, Eu tenho enfrentado, isso também lá na congregação, e às vezes eu me pergunto,
Será que verdadeiramente houve uma conversão? Ou será que apenas recebeu o Evangelho de Cristo, ouviu e não quis uma mudança em sua vida, não busca a presença do Espírito Santo, e nós sabemos que estamos no momento do fim? E você acha que vai conseguir passar a grande tribulação, passar por momentos difíceis, qual nós começamos a passar agora, sem a presença do Espírito Santo? O Senhor Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele disse aos seus discípulos: ficai aqui até que sejais revestidos de poder. Não dá para você viver a obra do Senhor sem o Espírito Santo em sua vida. Não dá para você viver a obra do Senhor sem verdadeiramente a palavra do Senhor ter entrado primeiramente no seu coração. Será que a palavra tem entrado no seu coração? Vamos nos lembrar do primeiro pecado da humanidade, foi a desobediência. Um cristão que não consegue obedecer ao seu pastor, pode dizer que verdadeiramente é convertido? Pode. Pode dizer. Se o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência, e ainda continuamos dessa maneira, desobedientes a Deus, quando nos diz que nós não devemos temer um homem que pode matar a nossa carne, mas temer a Deus que pode matar a nossa carne e lançar a nossa alma no inferno. O Senhor diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra a igreja, e a igreja fica acovardada. Me disseram que esse não é o período da tribulação, que nós não estamos começando a passar isso, que as igrejas estão sendo fechadas e em alguns lugares já é proibido cultuar, já é proibido congregar. E a pessoa disse: não, aqui é proibido, mas ainda não é por causa do Evangelho. Eu falei: então, minha irmã, vai pregar o Evangelho. Vai em praça pública pregar o Evangelho. Só aí você vai saber se é por causa do Evangelho ou não. Porque eu vejo pessoas com carro aberto no meio da rua, vendendo máscaras. Coisas lá na minha cidade, pelo menos. Isso pode. Agora, se eu parar na rua com minha caixinha de som e começar a pregar o Evangelho, vão me tirar de lá. Não começou? É o momento de nós pregarmos o Evangelho, e assim como Filipe, a igreja começou a ser perseguida mais ainda, e a palavra diz que então Filipe sai e começa a pregar o Evangelho. Assim como Estevão já tinha sido morto por pregar o Evangelho, Filipe então vai fazer o mesmo. Lembre-se que Filipe não era um dos apóstolos, ele era um dos diáconos. Mas se você ler no capítulo 7, qual é o versículo, Jesus? 3, não é isso? Não, capítulo 6, perdão. Capítulo 6, versículo 3. Nós vamos ver quem era Filipe. Os apóstolos ouviram que dentro da igreja estava faltando mantimento, né, para os necessitados. Então eles pediram que a igreja elegesse 7 diáconos. E olha o que um diácono precisava ter. Diácono também é chamado de obreiro. É o mesmo, é quem faz a obra do Senhor. Amém? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ouça que para você ser um obreiro do Senhor, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Eles não pediram apenas para escolher pessoas, e olha que no contexto, se você for ver, era porque estava faltando mantimento para algumas pessoas. Estava faltando para os necessitados. Então os apóstolos disseram: nós vamos continuar perseverando, estudando a palavra do Senhor, ministrando, e elejam entre vocês pessoas de boa reputação e cheias do Espírito Santo. Pessoas com conhecimento da palavra do Senhor, porque não tem como ter Espírito Santo sem conhecimento da palavra. Como é que você vai buscar aquilo que você não conhece? Como? Então, Filipe era um diácono, né? Como hoje eu costumo dizer lá para os irmãos da igreja que nós temos diaconisa, né? A pessoa que é diaconisa, então tem que ser cheia do Espírito Santo, tem que pregar o Evangelho, tem que fazer a obra do Senhor. Se você se considera um obreiro verdadeiramente, um cristão, você tem que ter isso. São atributos que você tem que ter na sua vida.
Não existe um cristão que diz, eu não sou pregador. Você pode não pregar no altar, mas falar do Evangelho de Cristo, lembre-se que a boca fala o que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, se você está cheio de Cristo, se você está cheio da palavra do Senhor, se você guarda a palavra do Senhor no seu coração, você quer falar dela. Há pessoas que só falam de doença nesse período, não tem? São pessoas que vivem o dia inteiro vendo doença. Ontem eu falei com minha mãe, porque está passando por esse período, eu falei, mãe, tem gente que só fala disso. Tem gente que não sabe dar glória a Deus pelo que está passando. A palavra do Senhor diz que quando nós víssemos essas coisas, o que nós deveríamos fazer? Olhar para o céu e exultarmos, ficarmos contentes, porque a nossa redenção está próxima. E a crente que chega perto de mim e diz, pastor, não me abraça não chega perto de mim não. Tudo bem, minha irmã, amém, fica à vontade. Agora aquele irmão que quer me dar um abraço, eu digo, irmão, se nós morrermos juntos, nós vamos para a glória. Porque há umas 2 semanas atrás eu falei com a igreja local. Deixa eu beber um pouquinho d'água, estou garganta seca. Irmãos, eu falei com a igreja local. Hoje, eu não sou melhor de que ninguém. Mas eu fui pastoreado por um pastor de verdade. Um pastor amante da palavra do Senhor, alguém que tem zelo pela palavra do Senhor. E eu não posso ser um covarde. Eu fui chamado, não como pastor, mas eu fui chamado por Deus para ser um verdadeiro servo dele. E o servo de Deus é obediente à sua palavra. Um servo de Deus, quando ele vê alguém enfermo, ele não se acovarda não, ele vai lá orar. Ele vai lá orar. Vocês fizeram a leitura dessa semana? Atos capítulo 28, Paulo preso, acaba de sofrer um naufrágio. Quando chega em terra firme, o que Paulo vai fazer? Paulo vai curar enfermo. Paulo vai pregar o Evangelho. Paulo chega em Roma para o tribunal, para estar diante de César. Paulo vai pregar o Evangelho. E o que nós fazemos? Eu falei, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fazer a obra. A primeira coisa que nós aprendemos com o texto é pregar o Evangelho, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. Devemos ter o Evangelho em nossas bocas. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo? Eu tenho certeza de uma coisa, que você conhece. Se você não conhece, então é porque você não se preocupa com a vida do seu irmão. Mas pelo menos eu conheço mais de 20 pessoas que têm depressão. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem depressão. Imagina a vida dessa pessoa nesse momento, sozinha. Você conhece alguém que tem síndrome do pânico e agora tem uma crise de ansiedade. Eu passei isso essa semana retrasada com uma irmã da igreja, semana passada. Falei no domingo que se alguém tivesse enfermo, que me ligasse, que eu ia visitar. Na segunda-feira a irmã me liga. Eu não sei se é coronavírus, não sei se é crise de ansiedade, mas eu preciso de um socorro. Larguei tudo que eu estava fazendo e fui. Crise de ansiedade. Não sabe. A irmã preocupada com o que ia fazer e teve com a gente no culto, então não sabia se tinha passado o coronavírus, não sabia o que era. Falei, acalma o teu coração, minha irmã. Se a irmã passou o coronavírus, se eu morrer, eu vou para a glória. A irmã só antecipou o que eu quero muito na minha vida. Fica tranquila, minha irmã. Para o cristão, a morte não é um desespero. Que desespero é esse com as pessoas com medo de morrer? Estava enfermo e foste me visitar. Quando a gente sabe, quando alguém tosse perto da gente nesse período aí, você faz o quê? Você faz o quê? Qual era o papel da igreja? Eu não vi nenhuma passagem na Bíblia, se tem, irmãos, depois os irmãos me mostram, ou então pode ser até agora, que tinha algum enfermo perto de algum diácono, de algum apóstolo ou perto de Jesus e não foi curado, que chegou até eles e não foi curado. Eu não consigo ver nas Escrituras isso. Pelo contrário,
Eu vejo que Pedro passava e a sua sombra curava. O poder do alto. E nós nos acovardamos. Sabe por que nós não vemos isso acontecer hoje? Porque nós vemos tantos charlatões por aí, e a gente acaba não crendo mais no milagre. A gente ora aqui pelos enfermos lá, mas nós não vamos lá orar pelos enfermos. Nós não vamos lá visitar os presos. Não vamos, não fazemos. Aqueles que estão oprimidos. Eu pedi perdão ao Senhor, eu falei: Senhor, tenha misericórdia na minha vida. Que eu morra, mas que eu morra fazendo o seu evangelho, pregando o seu evangelho, fazendo a sua obra. Porque a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, ele estava passando pelo caminho e viu uma árvore frutífera. Eu esqueço se é videira ou figueira, né? Figueira. E o Senhor Jesus Cristo chega até ela e quer colher um fruto. Mas eu não sei, a palavra não me diz se era tempo de fruto. E o Senhor quer colher e não encontra fruto nela. Então ele faz o quê? Ele lança uma palavra sobre aquela figueira e ela no mesmo tempo seca. Ela seca. Eu falo: Senhor, quando o Senhor vier, que o Senhor não me ache sem frutos, que eu tenha frutos para o teu reino. E isso me leva ao segundo ponto, sobre o Espírito Santo, que além de pregar, Filipe, a igreja viu que os irmãos eram batizados, receberam o evangelho, foram batizados, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Então eles vão e mandam Pedro: vai lá, batiza com o Espírito Santo, impõe as mãos e que eles recebam o Espírito Santo de Deus. Versículo 14, Atos capítulo 8, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E como eu já mencionava aqui, não tem como nós fazermos a obra de Deus sem o Espírito Santo. E assim também, quando nós pregamos o Evangelho, nós fazemos a nossa parte como igreja de Cristo. Nós temos que orar e a pessoa recebeu o Espírito Santo também. Mas como nós vamos impor as mãos e dar a alguém aquilo que a gente não tem? Aquilo que nós não temos. E como nós podemos saber se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas? Como? Se nós falamos em línguas? Se nós pregamos? É assim que nós sabemos se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas? Gálatas capítulo 5, perdão. Todo mundo conhece o texto, né? Creio eu. Gálatas capítulo 5. Lembre-se que a igreja, para eleger os diáconos, eles precisavam saber se os diáconos eram cheios do Espírito Santo. E como é que eles sabiam disso? A palavra nos diz que alguém cheio do Espírito Santo, ele tem a identidade do Espírito Santo. Ele tem o fruto do Espírito Santo na vida dele. Gálatas capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 16. Para se a igreja não souber, ela vai saber como discernir o que é o Espírito Santo e o que não é. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes impõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou dar uma paradinha aqui rapidinho. Só do versículo 16 ao versículo 21, eu identifiquei praticamente todas as coisas que existem dentro das igrejas atuais.
dentro das igrejas atuais. Adultério, fornicação. E não venha me dizer que eu não conheço nenhum caso de adultério. A palavra do Senhor diz que se um homem olhar para uma mulher com um olhar desejoso, esse já comete adultério. Então, tem muito homem aí que faz isso e acha que não está pecando contra Deus, não. Mas foi o próprio Cristo que falou. Então acontece. Assassinato, né? Matar os irmãos, homicídio, né? Acontece. A palavra do Senhor diz que se você tiver raiva do seu irmão e tiver aquele sentimento muito ruim, você já é homicida. E quantas pessoas não fizeram isso dentro do corpo, dentro da igreja, né? Vou dizer dentro do corpo, dentro da congregação, não fizeram isso. Mas o Senhor nos diz mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Como é que nós sabemos se nós temos o Espírito Santo de Deus? Olha, você tem o fruto do Espírito. Você está em paz em meio ao caos. Como é que está a sua vida? Você tem paz no seu coração? Como é que você anda pelas ruas? Eu tenho pedido ao Senhor para me usar cada dia mais e mais como uma amiga minha, né, do escritório, para que eu leve o Evangelho para ela. Porque já tem depressão, a filha tem depressão, tem passado por um momento difícil, e eu tenho dito para ela, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Usa máscara até dentro de casa com a sua família. São pessoas que estão se contaminando tanto com a mídia, porque é uma situação tão... Irmãos, eu não consigo... Eu ainda tenho televisão lá em casa, né? E às vezes quando eu paro para almoçar, eu falo assim, vou assistir um jornal para ver o que está acontecendo. Eu desligo, não dá mais, né? Já estava difícil, agora praticamente impossível. Impossível, é só morte de coronavírus. Só agora todo mundo é isso, essa doença. Não tem mais outro tipo de doença no mundo. E com isso vindo o desemprego. Já são 40 milhões, já eram, né? Entre autônomos e desempregados. Eram 15, se eu não me engano, de desempregados e 25 Não, são 60 na verdade. São 40 milhões, eram 40 de autônomos e uns 20 de desempregados. 15 a 20. Irmãos, a tendência é como o pastor falou, mais 20 milhões aí entrando. Aí já vão para 80. Porque os autônomos, assim como eu, estão também impedidos de trabalhar. Estão impedidos de trabalhar. E aí, o que vai acontecer? A tendência é piorar, a tendência é vir um caos maior ainda. E como é que está a nossa vida? Deus é tão bom, irmãos. Vou contar um testemunho aqui, rapidinho. Eu fiz a inscrição, né, nesse negócio dos R$600 aí, e não consegui, né, não consegui. Eu preciso demais, mas eu não consegui. E eu falei, Senhor, eu não sei nem como é que eu vou pagar minhas contas no mês que vem, então. Aí o Senhor me fez lembrar que há 2 meses já, eu não precisei de um dinheiro de apartamento vendido para pagar minhas contas. Os 2 meses foi Deus que pagou minhas contas. 2 meses, março e abril, não, na verdade abril e maio, na verdade esse mês já entrei o mês com as contas pagas, que Deus pagou. Irmãos, gente que foi na igreja uma vez só, falou, irmão, estou enviando uma ofertinha para o irmão aí, o irmão não repara não, mas Deus está mandando para abençoar o irmão e a congregação. Não deis ansiosos com coisa alguma, irmãos. O Senhor veste as aves dos céus, os lírios do campo, quem dirá nós? Como o pastor falou, nos botaram abaixo de cachorro, que até o cachorro pode ter cuidado, mas a nossa vida espiritual não. Mas Deus não nos bota abaixo de um animal. Não nos bota. Ele tem um cuidado conosco tão grande. Ele cuida de nós em nossas tribulações, dificuldades. E se você ficar doente com coronavírus, se você partir, você vai ficar triste com isso. Você vai ficar triste se isso acontecer. Eu falei ontem com meu pai, pai, se o senhor partir, o senhor vai para a glória. Eu vou ficar triste com isso, eu vou ficar triste se o senhor perder a sua salvação. Se perder a salvação, isso nos dá tristeza.
Se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, isso nos dá paz, alegria, gozo. Isso está faltando em nós. O fruto do Espírito está faltando em nossas vidas. Longanimidade, benignidade, você só está pensando na sua saúde. E no enfermo. E naquela pessoa que está oprimida com uma doença espiritual. Pessoas sofrendo com a doença da mente. Precisando de um apoio, um abraço muitas das vezes. Quantas vezes você não precisou de um abraço? Você chegou na igreja com o coração aflito, precisava que alguém te desse um abraço, um carinho, amor. E quantas pessoas sofrendo com isso? Eu tenho sofrido demais. Eu tenho uma irmã na congregação que ela não pode cultuar. Ela é impedida pela sua família, ela está trancada dentro do seu apartamento. Uma senhora de 80 anos, que ficou 40 anos numa denominação. E o Senhor mostrou que ela deveria sair de lá. E ela chora muito porque hoje ela tem 80 e poucos anos e ela não tem tanta saúde para fazer a obra como ela fazia antes. E agora ela está impedida de congregar. E toda semana eu fazia culto na casa dela e eu estou impedido de ir. Sou proibido de ir. E a irmã só me liga chorando. O que eu faço, irmãos? Irmã, primeira oportunidade que a irmã tiver, é só me ligar, eu vou escondido para te dar um abraço. Irmãos, quantas pessoas estão sofrendo, estão mortas espiritualmente, mortas por dentro, são zumbis pelas ruas. Eu, com uma congregação de 20 e poucas pessoas, sofro. Eu fico, Senhor, eu não queria estar na pele do meu pastor. Dos meus pastores também, que eu tenho certeza que têm sofrido com isso também. Não queria. Porque há muitas pessoas sofrendo que têm até medo de pedir ajuda e de receber um não. Pessoas que querem um abraço. E às vezes você sente falta de algum irmão do seu lado, sequer você ligou para ele. A identidade de um cristão verdadeiro, ela é dita nas suas prioridades. Eu disse isso na reunião essa semana na casa do Júlio. Eu falei, qual é o seu primeiro objetivo no dia seguinte? Quando nós vamos dormir hoje, que nós oramos antes de dormir, eu creio que todos oram, né? Nós vamos orar e você às vezes quer preparar o seu outro dia. Quem é mais organizado já planeja o seu dia. Pela manhã eu vou fazer isso, aquilo outro. E qual de vocês põe o reino de Deus em primeiro lugar? Qual de vocês diz, Senhor, amanhã me dê uma alma, me dê uma pessoa para eu poder ajudar, para eu poder visitar, para eu poder ensinar a palavra de Deus? Qual de nós temos prioridade no reino de Deus? Estamos chegando ao momento do fim. Estamos sim verdadeiramente sendo perseguidos, irmãos. Qual de vocês pode parar numa praça pública para pregar o evangelho? Eu não sei se aconteceu, mas eu acho que sim. O evangelismo parou de ir de porta em porta. Na verdade, nem vai ser bem recebido, de tanto terror que as pessoas têm. Não é o momento. Se nós não podemos fazer isso, então nós venhamos buscar outro método. Como o pastor falou aqui, nós precisamos congregar. E congregar só com a nossa família é muito difícil. É muito difícil. Então, se formos impedidos de estar aqui, então que nós venhamos estar com outros irmãos na nossa casa, em qualquer outro lugar, mas que você não desista, que você permaneça firme, porque o Espírito não é um espírito de terror, ele não te dá medo, o Espírito do Senhor não é um espírito de medo. E se isso falta em nós, se ainda temos temor, se ainda temos muito medo, se ainda estamos tristes com tudo que está acontecendo, então que nós venhamos buscar mais, porque haverá um tempo que não vai dar mais. Já foi dito isso aqui diversas vezes. A parábola das 10 virgens está lá para todo mundo ler. Haverá um tempo que você vai procurar o Espírito Santo e não vai encontrar mais. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Quando começou essa questão de pandemia, eu até tinha esperança. Eu falei assim, eu acabei de montar o meu escritório, né? Falei, orei bastante ao Senhor, o Senhor me permitiu abrir o meu escritório. Está lá fechado até hoje, não trabalhei lá nenhum dia, porque logo em seguida
começou, o meu é dentro de um shopping, então é fechado. Falei, Senhor, está tudo no seu controle. E eu achava que ia acabar, 1 mês, 2 meses no máximo, falei 3 meses, mas eu estou vendo a situação só piorar. E eu tenho a convicção que nós não vamos levar muito tempo. Logo, logo a igreja será perseguida escancaradamente. Mas aí eu creio que vai ser tarde demais para quem quiser buscar forças. Depois que a igreja for perseguida verdadeiramente, em que será difícil até quando nós formos parados na rua, e se você não pode mentir, e disser que você está indo fazer a obra do Senhor, você ser preso, encerrado na prisão, você acha que lá você vai conseguir buscar o Espírito Santo, se você já não estiver cheio dele? Irmãos, tudo que tem sido dito aqui, eu tenho certeza que os irmãos não estão dormindo. Não estão. O Senhor Jesus Cristo preparou os seus discípulos, os seus apóstolos por 3 anos, dizendo, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E não demorou muito, Jesus morreu, logo depois já estavam sendo perseguidos. Já estavam começando a ser perseguidos. E sofreram, e foram mortos, foram crucificados, foram decapitados, foram, como João, exilado na ilha de Patmos. Será que você está preparado para isso? Será que eu estou preparado para isso? Eu creio que eu ainda não estou. Então eu peço muito ao Senhor, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Falta muito desse fruto que eu li aqui, falta muita coisa para eu ter ainda. Uma delas é a mansidão. Eu peço, Senhor, me dá também a mansidão, temperança. Senhor, me dá mais o Senhor, eu preciso ser cheio. Porque se eu tiver com um pouquinho só de azeite, quando ouve-se o grito de eis o noivo, o que acontece? As lâmpadas ainda estavam acesas, mas elas se apagaram nesse meio tempo. E aí não dava mais para buscar, não dava mais para comprar, não dava tempo. Não permita que a sua lâmpada se apague. O Espírito Santo ele tem que estar vivo dentro de você. Não afaste o Espírito Santo da sua vida com novelas, que tem muita gente que ainda está assistindo, com séries, entretenimento. Enquanto isso já tem sido pregado aqui há muito tempo, e eu tenho visto justamente isso. Eu fui visitar uns irmãos na semana passada, né? Justamente o Senhor me trouxe essa palavra, a palavra da figueira lá. E eu falei, irmãos, o diabo ele tem usado de artimanhas. Toda hora eu recebo uma mensagem da tal de Netflix, para eu entrar no Netflix para assistir várias séries. Eu falei, o diabo está tentando nos entreter. Pessoas dentro de casa, mente vazia, oficina do cão, pessoas que não têm meditado na palavra, não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando a face do Senhor, não estão fazendo a obra do Senhor, estão em casa fazendo nada. Então estão assistindo filmes, séries, desenhos, jogos, esquecendo de estar vigilantes. E é o que o diabo quer de nós. Ele quer que quando nós venhamos, o anticristo venha, está todo mundo assim, viajando. Todo mundo querendo saber o final de tal coisa de Netflix, de tal série, de tal novela, porque tem muito crente que voltou a assistir novela nesse meio. Tem, eu sei que tem. Eu sei que tem. Tem ou não tem? Muitas pessoas estão apercebidas, esqueceram da volta do Senhor. E a palavra do Senhor já dizia isso, que muitos iriam dizer, onde está o tempo da sua vinda? Não é? Mas a palavra do Senhor diz que Ele não retarda a sua ira, antes Ele é longânimo, não querendo que nenhum de nós venhamos nos perder. A vontade de Deus é que todos sejamos salvos. E se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, como é que está a sua vida com Ele? Se Ele hoje vier colher fruto de você, será que você tem? Eu disse para um irmão essa semana, glorifiquei até a Deus por isso, né? Vou dar o testemunho, de que a última vez que eu estive aqui, eu falei, você está deixando de exercer a tua missão, a sua função aqui na terra. Você está deixando, você sabe o chamado que Deus tem na sua vida. E o irmão me disse assim, irmão, quem me deu meu emprego foi Deus. E só se Deus me tirar de lá, que aí eu sei que é a resposta dele de eu fazer a obra do Senhor. E eu, sem saber de nada, eu liguei para ele, a gente conversou essa semana, e eu falei, e o trabalho? Ele falou, estou desempregado. Eu falei, então você está feliz.
Falei, deu glória a Deus? Falei, não foi isso que você disse para mim? Olha a misericórdia de Deus pela sua vida. Permitiu que antes dele voltar, você ainda tenha tempo de exercer o seu ministério aqui. Ainda faça a vontade de Deus, o que Ele quer que você faça na sua vida. Porque, irmãos, o Senhor tinha um chamado para a minha vida pastoral. Se o Senhor voltasse antes de eu exercer esse ministério na minha vida, será mesmo que eu teria agradado ao Senhor? Por mais que eu estaria pregando o Evangelho pelas ruas, por mais que eu estaria evangelizando nas ruas, se eu não tivesse exercendo o ministério que o Senhor preparou para mim, será que eu teria agradado ao Senhor? Será? Será que os apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo voltasse, se eles não tivessem pregando o Evangelho como o Senhor mandou eles fazerem, será que eles teriam agradado ao Senhor se eles permanecessem em Jerusalém? E por causa deles permanecerem em Jerusalém foi feita a perseguição. Só assim que o Evangelho se expandiu mais. Será que se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje, você vai ter enterrado o seu talento? Talento não é o talento de tocar violão, não, como muitas vezes nós pregamos, não. Foi aquela missão que o Senhor nos deu no dia que nós nascemos. Todos nós viemos aqui com uma missão. Todos nós temos um propósito. O Senhor nos fez com um propósito. Nós temos cumprido esse propósito. Quando nós buscamos o Espírito Santo, Ele vai nos mostrando. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados. Aquele que é do Espírito é guiado pelo Espírito. E o que é do Espírito, a palavra diz que ele é como um vento. Ele vai de um lado para o outro, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Filipe estava aqui pregando o Evangelho, então a palavra do Senhor diz que ele é levado ao deserto. Logo depois do que nós lemos aqui. E lá ele prega para o eunuco, e aquele homem é batizado, e depois ele sai de lá de novo, a palavra diz que ele nunca mais viu o eunuco. Mas estava sendo guiado pelo Espírito. Aí nós vamos sempre para aquele ponto principal. É necessário nascer de novo. Aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. E se nós não somos guiados pelo Espírito, nós precisamos nascer no Espírito. Precisamos de uma nova vida verdadeira, de uma vida que não é mais terrena. Não há mais preocupação com a nossa vida aqui, com a nossa saúde aqui. Não há preocupações com as nossas... se nós vamos comer ou beber, com outras coisas. A nossa preocupação é com o reino de Deus. É com o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele nem diz, primeiro buscai primeiramente o reino de Deus, depois buscai as coisas desse mundo. Não diz isso. Diz? Na sua Bíblia diz? Não. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Ou seja, nem promessa é acrescentado. Nem é aquilo que era para ser, é acrescentado. O que é para ser é o reino de Deus. Nós viemos aqui para que o reino de Deus cresça. Todos nós temos uma função no corpo, e que o reino de Deus venha crescer cada dia mais. Para que possamos dizer ao Senhor, sim, Senhor, te visitamos quando estava enfermo. Te visitamos quando estava preso. Quando o Senhor era forasteiro, te acolhemos. Eu falhei com uma coisa. Eu comprei bastante cesta básica lá para a congregação e disse para os irmãos, essa cesta básica são para os domésticos da fé. E até agora nenhum irmão precisou, graças a Deus. Mas eu já tive que doar 2 cestas básicas para pessoas que não eram da congregação. Pessoas que estavam morrendo de fome e não tinham 1 centavo em casa. Eu falei, Senhor, eu sei que não tenho condição de ajudar todo mundo, mas aqueles a quem o Senhor quer que eu ajude, envia a nós, Senhor. E que eu não deixe de ajudar o próximo, mas que eu leve também o seu Evangelho, primeiramente o seu Evangelho. Que eles vejam que a sua igreja pratica o amor verdadeiramente. Porque a palavra do Senhor diz que sinais seguirão aqueles que creem. Não é? Expulsaremos demônios, oraremos por enfermos serão curados. Sinais seguirão a nós.
E não era assim com a igreja primitiva. A igreja primitiva não orava, os sinais não seguiam a eles. As pessoas aqui no texto, um pouquinho antes, Filipe, ele curava, e por isso as pessoas começaram a crer no Evangelho, porque viam o tamanho do poder de Deus na vida dele. Será que se nós formos chamados para orar um enfermo, teremos o poder do Espírito Santo, para que aquelas pessoas vejam que nós somos homens de Deus? E aí creiam na palavra do Senhor? Eu não estou dizendo com isso que aqueles que pregam cura têm o poder de Deus. Não é isso. Mas nós não podemos deixar de crer no poder de Deus. Nós não podemos deixar de crer que se uma pessoa está endemoniada, nós vamos orar e ela vai cair. E ela vai ser liberta. Nós não podemos deixar de crer no que a palavra nos ensina. Irmãos, que nós sejamos revestidos de poder. Para que nesse momento, é esse momento que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para que nós venhamos fazer a obra de Deus. Para que nenhum mal se suceda contra nós. Para que nós sejamos firmes, guardados no Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nenhum mal sucederá contra nós. Porque o máximo que pode acontecer é nós morrermos. Isso é ruim para nós? É ruim? Não é. Nós amamos a Cristo e o nosso maior desejo é estar com Ele. É o nosso maior desejo. Amém? E por isso, aquele louvor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. E eu falo, hoje eu sim, Senhor. O Senhor disse que cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. O meu maior desejo é te ver. O meu maior desejo é estar contigo, porque eu não aguento mais viver nesse mundo. Não dá mais, irmãos. Tem pessoas que ainda querem viver muitos anos aqui. Eu não sei como que elas querem. Não entendo como. Uma falta de amor, uma falta de humanidade. As pessoas amam mais um animal do que amam o seu próximo. Há pessoas que dão tudo por um animal e não têm coragem de ajudar o seu próximo. Essa questão do cachorro que o pastor falou já nos mostra tudo. Verdade. A verdade é essa. Pessoas que abrem a boca para dizer que um animal é mais amigo do que uma pessoa. Que por isso que não tem fé na humanidade. Se o Senhor nos ensinou a amar as pessoas, amar o nosso semelhante. O Senhor cuidava das pessoas. Tanto que Ele disse para o Pai, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu. Apenas o filho da perdição. O Senhor cuidou dos seus discípulos. Se os seus discípulos tinham fome, o Senhor dava de comer. Se tinham sede, eles tinham de beber. Eles eram cuidados pelo seu Senhor. E assim o Senhor nos ensinou a cuidarmos uns dos outros. E não tem nenhum desse amor aí. Às vezes já me disseram que o ato de não congregar é um ato de amor. Eu disse, só se for para você. Porque eu não aguento ver as pessoas morrendo por dentro e achando isso normal. Porque você não vai levar uma doença e a pessoa não vai morrer. Eu falei, então eu vou levar sim, porque é um ato de amor. Se ela morrer aqui, ela vai estar com Cristo. Que conversa é essa? O ato de não abraçar é um ato de amor. Quantas pessoas sofrendo por falta de um abraço. Eu passei por isso quando eu fui para o Espírito Santo. Eu já contei isso aqui. Lá o povo é muito frio. Né? O povo lá é... Eu vivi 1 ano lá no apartamento, eu não conheci ninguém do meu prédio. O povo não dá nem bom dia, boa tarde. Graças a Deus, os irmãos da congregação têm um amor de Deus no coração tão grande. Mas antes disso, eu fiquei sem... Eu não tinha esses irmãos para estar congregando. E eu senti a falta de um abraço, porque toda a minha família ficou aqui. Meus parentes, né? Minha esposa foi comigo. Mas eu não tinha essa congregação que sempre me acolheu com tanto amor e carinho. Então eu senti falta de um abraço. Aquele que não teve um abraço, ele sente falta de um abraço. Aquele que não teve um carinho, um amor. E só Deus pode nos dar esse amor para que tenhamos com o nosso próximo. E que nós tenhamos o amor verdadeiro, que é o amor pelas almas. Esse é o maior amor que nós podemos ter. O amor pelas almas. Porque há muitas almas morrendo e você apenas preocupado com a sua vida aqui, física. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.
Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, mais do que nunca, eu vejo que a igreja de hoje é uma igreja morna. É uma igreja que não tem o calor do Espírito Santo. Uma igreja que nem se preocupa com isso. Uma igreja do não tem nada a ver. O pastor é um fanático. Nós vamos prestar conta de tudo isso, meus irmãos. Tudo isso. Depois que eu me tornei alguém obediente, nunca mais eu sofri as consequências dos meus atos. Quando faltou o gás, todo o Espírito Santo, todos os meus irmãos da congregação tinham, porque nós fomos obedientes ao nosso pastor. Quando faltou comida nos mercados, todos nós tínhamos, porque fomos obedientes. Sejam obedientes à palavra do Senhor. Sejam obedientes ao anjo da igreja. Aqueles que foram alertados e foram obedientes não sofreram as consequências tão terríveis. Noé foi obediente ao Senhor e não morreu junto no dilúvio. Ló foi obediente aos anjos do Senhor, e não morreu queimado em Sodoma e Gomorra. Os cristãos que fugiram para os montes não morreram no cerco em Jerusalém. Ouçam a voz do Espírito Santo. Sejam prudentes como as serpentes e busquem a Deus enquanto podemos achar, invocando-o enquanto estamos perto dele. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem um cuidado tão grande pelos seus. Nós podemos contemplar o teu amor. Nós podemos contemplar, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Porque essa graça, essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Senhor, tira de nós toda iniquidade, todo erro, toda falta de amor, a falta de amor com a tua palavra, a falta de zelo pelo teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz que o único pecado não perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala conosco, nós temos que dar ouvidos a Ele. Não podemos virar as costas para o teu Espírito, meu Deus. O Espírito Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas é Ele quem nos dá paz em meio a tanto caos, em meio às tribulações, a angústia, Senhor. Tira de nós todo medo, tira de nós, Senhor, toda angústia, toda preocupação, meu Pai, porque nós somos seres humanos e isso nos acomete ainda, meu Pai. Tira de nós, Senhor, todo medo, toda preocupação, Senhor, até com a nossa família, Senhor. Tira de nós toda ansiedade, meu Deus, porque nós não temos poder pelo amanhã, nós não podemos acrescentar nenhum fio de cabelo de nossas cabeças, Senhor. Nós não temos poder sobre nada, Senhor, sobre o nosso tempo, sobre o nosso ir e vir. Mas quando somos guiados por Ti, estamos debaixo, Senhor, do Seu tempo, estamos debaixo, Senhor, do Teu Espírito, sendo guiados pelo Senhor. Assim como Paulo era guiado por Ti, Senhor, assim como seus apóstolos eram guiados por Ti, também queremos nós sermos Seus, ó Pai, totalmente Seus, Te agradando, Senhor. Guia-nos, Senhor, à Tua glória, porque não há nada que nós queiramos mais, meu Deus, do que estar contigo. Esse mundo não tem nada de bom a nos oferecer, não tem nada de bom a nos edificar, a preencher esse espaço, Senhor, que tem na nossa alma, no nosso ser. Só o Teu Santo Espírito pode preencher, meu Pai. Preenche em nós todo o vazio, Senhor, para que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, guardarmos incontamináveis esse mundo, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, põe em nós o desejo de buscarmos mais,
porque a nossa carne, Senhor, anseia pelas coisas da carne, Senhor, mas nós queremos mais do Teu Espírito, ó Deus. Enche-nos, Senhor, enche a Tua igreja, derrama o Teu Santo Espírito sobre essa igreja, meu Deus, que não consigamos ficar de pé, tamanho o Seu poder, que nós venhamos dobrar os nossos joelhos, rendendo graças a Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor morreu, mas ressuscitou e vive e reina, Senhor. O Senhor não é o Deus morto, o Senhor vive e reina para todo sempre. E se nós vivemos contigo, nós reinaremos contigo, meu Pai. Ah, Senhor, nada nesse mundo pode nos tirar, nada nos separará do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem dificuldade, nem perseguição. Porque nada nesse mundo se compara com aquela glória que virá naquele grande dia, Senhor. Nós esperamos, a nossa esperança é a promessa da salvação, de estarmos junto contigo, Senhor, em hostes celestiais, meu Deus. Enche a Tua igreja, meu Pai, derrama o Teu Santo Espírito, porque é promessa Tua, nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Derrama o Teu Espírito sobre nós, meu Deus, enche-nos com o Teu Santo Espírito, meu Deus. Capacita-nos a fazer a Tua obra, que nós não venhamos nos acovardar, mas que as portas do inferno não prevaleçam contra a Sua igreja. Que nós saqueamos o inferno, ó Deus, e que as pessoas venham poder contemplar o tamanho do nosso Deus, a glória do nosso Deus, e ver que Ele é vivo e verdadeiro, e que cuida dos Seus filhos, ó Pai. Ah, Senhor, entrego essa igreja em Tuas mãos, ó Pai. Entrego essa igreja em Tuas mãos, Senhor, te suplicando, Senhor, derrama o Teu Espírito, que essa igreja compreenda que todo alerta que tem sido dado aqui é por amor ao Teu Evangelho, é por amor a essas almas que estão se perdendo. Ah, Jesus, contempla a fé dessa igreja, meu Pai. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se estendeu o braço do Senhor, dê crédito à pregação de Cristo. Abre os nossos olhos para podermos ver, ó Pai. Abre os nossos ouvidos para podermos ouvir. Ah, Jesus, enche-nos, Senhor, enche-nos, enche-nos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque foram os nossos pecados que crucificaram a Ti. Ah, Jesus, com o nosso eu nós não conseguimos. Então por isso capacita-nos, Senhor. Porque nós não temos poder sobre domínio sobre a nossa carne, mas o Teu Espírito tem. E nós podemos fortalecer Ele, meditando todos os dias na Tua palavra. Porque a Tua palavra é verdadeira. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não há nada que nós queiramos mais, nada. Guia-nos, Senhor, a Tua glória. Guia-nos a Ti, Senhor. Não permita que nós venhamos parar na caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.